Templo Cartenon lá, vamos voltar lá nos primeiros episódios, quando ele entra naquela raid. Naquela raid existe uma estátua que tava segurando os mandamentos. Aquela é a única estátua que tem vida, as outras estátuas todas não têm vida. Aquela estátua se chama O Arquiteto. O que aquela estátua fez? Ela criou um sistema que é pra realmente evoluir um jogador, evoluir uma pessoa. Por quê? O Sung, quando eu falei que eu gosto que ele chega no level 100 e tal, que é quando ele vira Monarca das Sombras ali, mais Lorde. ou menos ali, ele vira o Lorde das Sombras. Que era pra ser Necromancer, só que como ele ficou muito tempo, que ele volta lá, enfim, aí ele fala, você é Necromancer, mas devido a todos esses bônus, você já vai ser um Lorde. Devido a todos esses bônus, você vai ser um Lorde das Sombras. Que ele vira um Lorde das Sombras. Aí ele para de lutar no corpo a corpo, porque todo mundo que ele mata, ou então, nem precisa ter sido ele que matou, mas se tiver o cadáver lá, ele chega na frente da pessoa e ele fala, erga-se, a pessoa vira um soldado das sombras. Senhora. Tá ligado? Caraca, velho. E aí, é como se ele evoluísse a classe. Ele saiu da classe dele normal pra uma classe de Isso que tá falando já Necromancer. começa a acontecer na sequência agora, já? Não na sequência agora, Ah, acontece No lá último pra episódio frente. dessa temporada, eu tenho certeza que vai ser ele se tornando o Lorde das Sombras. É. Saquei. Mas aí, explicando cronologicamente pra galera entender a história aí. Aí, enfim, mais pra frente ele vira um Necromancer. E aí ele tem 3 tentativas de tentar transformar alguém subordinado dele. Então, por exemplo, O Igor. Ah, tá. Então, por exemplo, ele chega ali na frente de um monstro que morreu, ele fala, erga-se. Aí, por exemplo, pode dar falha. Você não conseguiu, mais 2 tentativas. Aí ele, erga-se, erga-se. Aí tem 3 tentativas. Se ele não conseguir, aí já era. Ele não consegue mais dominar ali aquela Extrair a sombra. alma. Extrair a alma, exatamente. Roubado isso, velho. Só que esse poder dele vem do Monarca das Sombras. Porque há muito tempo atrás existia um deus que se chamava o Ser Absoluto. O que esse ser fez? É o ser criador de tudo, tá ligado? O que o ser fez? O ser criou os monarcas e os governantes. Os monarcas tipo, são como se for, vou fazer uma alusão aqui, é como se fossem demônios, e os governantes como se fossem os anjos, como se fosse céu, terra, inferno, tá ligado? E céu, como se fosse isso. E aí, os monarcas e os governantes guerreavam entre si. Eles batalhavam entre si. Por quê? Porque o Ser Absoluto gostava daquilo por puro entretenimento. Ele gostava de ver o pau comendo solto, tá ligado? E aí aí beleza. O Ashborn, ele ficou meio que selado, vamos dizer assim. Ele precisava encarnar no mundo humano através de um avatar. O Sung é como se fosse um avatar. Então ele precisava pegar o corpo do Sung e dominar o corpo do Sung pra voltar como Monarca das Sombras no mundo normal. Só que pra ele fazer isso, nenhum ser humano do planeta aguentaria receber o poder dele. Por isso que o arquiteto fez um acordo com ele. Chegou nele e falou, Ashborn, o Monarca das Sombras, vamos fazer um acordo. Você me dá imortalidade, eu crio um sistema onde o jogador vai evoluir de pouco em pouco e vai receber o seu poder aos poucos Pra ele suportar. você- pra ele conseguir suportar. voltar. E aí no nível 100, quando o Sung chega no nível 100, que era quando o Ashborn ia dominar o corpo dele e voltar como Monarca das Sombras, tá ligado? Então Que eu tô confundindo o nível 100 quando ele vira Lorde? É porque no nível 100 é quando o Monarca das Sombras ia pegar o corpo dele. Por quê? Ele ganhou a chave pra voltar pro Templo Cartenon de novo, tá ligado? Lembrou Já agora? Tá lá na frente mesmo. Lá na frente. Não, só pra entender a ordem cronológica. Por que existe? Por que existem os monstros? E por que existem os monarcas? Por que existem todos esses seres, tá ligado? Todos esses monstros lutaram nessa guerra que teve entre os monarcas e entre os governantes. Então, esses monstros que aparecem nas raids, tudo, eles estavam todos nessa guerra. E aí... E por conta disso, o Ashborn, o Ashborn, na verdade, ele era um governante, só que ele queria parar a guerra. Porque o que aconteceu? Os governantes se uniram pra matar o Ser Absoluto. A própria criação matou o Criador. E eles explicam lá que é como se o ser humano morresse por uma máquina que ele mesmo criou, tá ligado? Então, Que isso aí, diga-se de passagem, bem real, né? bem real. E aí Robô. Eu roubou, exato. Pluto. Tudo Pluto ficou do descontrolado. robô não são mal, não. Tudo ficou descontrolado.
E aí no Ashborn descobriu que o ser absoluto, o Ashborn que era um governante, ele descobriu que o ser absoluto tinha colocado uma habilidade secreta dentro dele. E aí ele desperta como monarca das sombras e cria todo o exército de soldados das sombras. E diga-se de passagem, quando ele tenta tomar o corpo do Sung Ji-woo, o que acontece? Não, ele na verdade ele não tem. Ou melhor, quando ele vai, né? Quando ele deveria tomar o corpo do Sung Ji-woo. E aí o Sung volta no nível 100, o Sung volta lá pro Templo Cartenon. Lembrando que até ele chegar no nível 100 acontece muita coisa, a gente vai comentar aqui ele ainda. Ele tá no Mão-A, tipo, 180, isso aí. Quando ele chega no Templo Cartenon, já era pro Ashborn dominar o corpo dele e voltar como Monarca das Sombras. Só que, mano, é legal isso porque o Sung, ele já tinha sido escolhido há muito tempo pelo Monarca das Sombras. Tudo que acontece em Solo Leveling já estava planejado e arquitetado desde o início para o Sung ser o portador. Porque ele ficava vendo o Sung, como vocês comentaram que o Sung sempre tá à beira da morte e tal. Ele viu o Sung e ele falou, mano, esse moleque é foda. Ele tem afinidade com a morte. A morte não alcança ele. Então ele teve um afeto, mano, pelo Sung, tá ligado? Aí quando ele voltou pro Templo Cartenon, que era pra ele voltar e assumir o corpo do Sung, aí o Sung luta contra o arquiteto, porque o arquiteto já tava esperando isso daí, tá ligado? O arquiteto começa a desativar o sistema pra enfraquecer o Sung. Só que aí já é tarde Mano, demais. Só que é tarde demais. O Sung já tinha superado o sistema, tá ligado? Uhum. Ele não consegue. Isso é muito foda, É véio. muito foda, É velho. tipo hack. Ele superou o sistema, não precisa do sistema mais, já é um monarca das sombras. Acabou, filho. Acabou. E aí ele derrota o... Isso acontece em que momento da obra? Tem Final. É bem no final. Ainda contou, o Tio Sam tá contando só o final da obra, só. Cacete. Já foi direto pro final. Não, mas é porque Pra contar a lore. é bom explicar isso daqui pra gente explicar o que vem antes. Que vai fazer mais sentido, tá ligado? Isso aqui. Saca só. Não, pode falar o que você tá falando. Não, aí ele derrota o arquiteto. O arquiteto se sente traído pelo Ashborn, porque o acordo era esse. Ele ia dar um corpo pro Ashborn e o Ashborn ia dar imortalidade pra ele. Ele se sente traído pelo Ashborn e o Ashborn vai e fala pra ele assim, ó, seguinte, Sung. Aí o Sung do nada vai parar num mundo onde tudo é perfeito. Só que aquele mundo não era real. Aí ele troca uma ideia com o Sung e fala, ó, Sung, seguinte, eu sou você e você sou eu. Você pode escolher viver no mundo perfeito, só que é uma ilusão. Ou então você assume o meu poder, mas você vai ter que concluir o meu objetivo. Porque, na verdade, ele não tava querendo assumir o corpo do Sung, ele tava procurando realmente um herdeiro pra dar os poderes, tá ligado? E aí ele até dá o coração negro pro Sung, né? E aí o Sung decide que, beleza, que vai assumir o papel do Ashborn na guerra e que vai concluir os objetivos dele. A guerra entre os monarcas e os governantes. Que vai ser uma guerra que vai ser travada entre os dois. O mundo vai ser destruído, todos os seres humanos vão morrer, os únicos seres humanos que vão sobrar são os que receberam os despertar, que serão os... Que é os únicos que vai aguentar a pressão. Que vai aguentar a pressão. Da mana que vai emanar isso. E tal. E que provavelmente eles seriam escravizados, eu acho. Eu boto fé que seria isso. Se o Sung não vencesse. Se o Sung não vencesse, tá ligado?